Eu pensei bastante se eu falaria ou não falaria sobre esse assunto. Primeiro que não é minha área de estudo, não é minha área de conhecimento. Segundo que não é a finalidade do grupo, já que da página, quer dizer, já que a ideia é focado na cultura brasileira no desemprego, mas tem um pouco a ver isso também, né, a questão do desemprego. E terceiro, porque eu não quero entrar nessa panfletagem política de direita, esquerda, é, oposição, governo, que, na minha opinião, a gente tá no mesmo balaio, mas é inaceitável, cara. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro é inaceitável o que aconteceu ontem. Não tô aqui pra falar que eu tô defendendo quem tá no crime, não. Eu acho que eu fiz uma postagem semana retrasada é, da da pena de morte que foi abolida. Falei um pouco sobre isso em um dos meus vídeos. E a pessoa tem que ser presa, julgada e condenada. E condenada. Ela não tem que ser morta. Ela não tem que ser morta. E a gente está falando de um país, de uma sociedade que vidas negras é tratado como nada. É tratada como nada. E vendo as imagens aqui nas páginas que eu acompanho da Voz da Comunidade e de outras páginas que seguem aqui o Rio de Janeiro, mano, não tem como não esquecer, não lembrar Vigário Geral, não lembrar Candelária, não lembrar Nova Iguaçu, não lembrar um rapaz que foi morto meses atrás numa festa junina e a polícia foi inocentada. Não lembrar os meninos que morreram lá no Baile Funk São Paulo, não sei, há anos atrás, e outras histórias mais, Eu vi uma palestra feita pela CNN, que era Segurança Pública no século XXI. E um dos palestrantes falou que é inadmissível aceitar que em pleno século XXI, ainda exista operações em comunidades. É inaceitável, mano. É inaceitável. Isso é canalice de políticos. É canalice de políticos. É canalíssimo, é canalíssimo de secretários de segurança. É canalice do governo federal. Isso é pura canalice. Canalice. É a melhor frase. E eu falo canalice, é canalice de esquerda, é canalice de direita, é canalice. Por quê? Vira e mexe, tem algum político nas assembleias, nas câmaras, no Senado, na Câmara dos Deputados, que tem envolvimento com o tráfico. E os filhos da puta votam para não tirar o cargo desses desgraçados. Existe bandidos em todas as instituições públicas do nosso país. E eu não vejo ninguém fazer nada. Mas vai aonde? Vai nas comunidades. 15 escolas, não lembro, não sei se é certo o número. 15 escolas foram fechadas. A cidade parou. Até os bairros que não aconteceu nada. Onde eu moro é um dos bairros que não aconteceu nada. Foram afetados por atendimento, outras coisas. Parou a cidade. Em pleno feriado, talvez só não aconteceu algo pior, e mesmo assim foi um caos, só não aconteceu algo pior porque foi dia do funcionário público. Ou seja, boa parte da sociedade ficou em suas casas, porque a situação poderia ser mais grave do que nunca. Isso é inteligência aonde, mano? Isso é planejamento aonde? Cara, até quando o debate sobre segurança pública ela se remete a operações? Até quando vidas negras serão ceifadas devido a essas operações? Em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com todos os instrumentos, com todas as ferramentas para se combater de verdade o crime organizado, ainda estamos parados no século XX para invadir comunidades. Porque, mano, se for
numa rua, numa Dias Ferreira, no Leblon, com certeza vai ser diferente. Como foi diferente o que aconteceu na Faria Lima. Eu não vejo essa política de inteligência combater a parte mais, que seria a parte mais fraca do crime organizado, que é a parte financeira. Eu não vejo combater, ter um trabalho entre Estado e governo federal para tentar vetar que essas armas cheguem até as pessoas. Eu não vejo uma política antidrogas. Eu não vejo. Existe PEC disso, PEC daquilo, aí fica nessa palhaçada, porque se a PEC é do governo de esquerda, os filhos da puta da direita são contra. Se a PEC vem da direita, os filhos da puta da esquerda são contra. E o trabalhador comum, que mora na comunidade, que sofre. A criança que sofre. Por quê? Quando teve o PP, o que aconteceu nas UPPs? A gente sabia que seria uma ideia fracassada a médio e longo prazo. E o que foi o que aconteceu? Depois que aconteceu a crise lá com o Pezão, com o Cabral, mano, 90% das UPPs deixaram de existir. Não, houve pouca coisa que avançou nessas comunidades que tiveram UPP. Invadiram lá a tal, como é que é? Acho que foi 2010, a tal operação do Complexo da Alemão, botaram a bandeira do Brasil lá no teleférico, abandonaram o Complexo da Alemão. O que aconteceu nos últimos anos? Se discute porque, assim, para você combater o crime organizado, você tem que combater na raiz. Você tem que combater aonde essa raiz chega. A consequência disso. Não ir numa operação, porque, mano, você pode matar o chefe do crime organizado, matar 10, 20 pessoas. Vão entrar mais pessoas no lugar dela. Por quê? Não tem emprego, não tem educação, não tem saúde, não tem planejamento urbano, não tem investimento para pequenos e médios empreendedores. Tratam o ser humano como lixo, e a solução é fazer uma operação. Por quê? O que vai acontecer? Vai matar uma pessoa inocente, como aconteceu lá no Catete, e o cara vai ser inocentado. Porque a gente aceita isso, mano. A gente simplesmente aceita isso. Aceita essa situação. E eu não tô aqui pra defender bandido, porque, mano, nesse jogo todo mundo é bandido. É que nem uma guerra. Quem morre na guerra, tava até ouvindo, antes de fazer esse vídeo, tava vendo a música da Legião Urbana, Canção da Guerra. Porque, mano, quem tá no ar-condicionado, quem tá definindo, não vai acontecer nada. Quem vai pro front são os soldados. São pais, famílias. São pessoas, são filhos, sobrinhos. São mães que tá nesse front. Porque os caras que estão de terno e gravata, no ar-condicionado, seja legal ou não, nada vai afetar, porque não vão ser presos. Nada vai acontecer. E se for preso, eles vão ser inocentados. Aí o que acontece? Aí o sistema piora, porque tem uma polícia que vai lá e mata. Veja o projeto da LERJ, que pelo menos na LERJ que está votando para dar bonificações para, sei lá, de arma, de tiro. Vê agora o MBL com o Partido Missão defendendo a pena da morte, defendendo a ideia que tem que matar bandido. Você sabe, cada bandido é porque, mano, bandido bom é bandido preso, julgado e condenado. E bem condenado. Não é ficar 1 ou 2 anos, não. A gente também tem que mudar o nosso Código Penal. Já fica até longe da minha ossada, porque eu não entendo nada disso. Eu tô fazendo esse vídeo mais de indignação, mais de uma pessoa que entende que segurança pública deve ser debatido. Existem pessoas interessadas para debater segurança pública. Pô, a galera da GNUF, que faz um trabalho excelente de pesquisa sobre segurança pública, sobre violência urbana. Porra, tem o João Paviotti com a iconografia da história. Mesmo que eu discorde com algumas coisas, também tem o Rodrigo Pimentel,
Existem diversos. Marcelo Freixo, que há anos tem debatido questão de segurança pública, e só por ser de esquerda, a gente elegeu um vagabundo como Cláudio Castro. A gente elegeu um vagabundo como Marcelo Crivella, porque é de esquerda, por causa dessa putaria de direita e esquerda. Porque o cara, ele chegou na política combatendo o crime organizado, mas não é eleito, a gente vira e mexe, seja na eleição municipal, estadual e federal, fala de segurança pública. Quando tem um político que cresceu falando de segurança pública, os filhos da puta dos eleitores votam porque não votam porque o cara é de esquerda. Votam num vagabundo como Cláudio Castro, como Marcelo Crivella. E eu não falo só de Rio de Janeiro de IPL não, mano. Bahia tá na mesma merda. Tá tendo notícias do crime organizado. Não quero falar facção que eu não quero me envolver com ninguém. Com o crime organizado crescendo. O Ceará tá uma merda. 2 governos do PT. Bahia e Ceará. E nem vi falar também que São Paulo, Santa Catarina. São Paulo, não sei, eu não posso falar de Santa Catarina porque eu não acompanho mesmo. Mas São Paulo também não tá lá mil maravilha, não. Pode estar melhor em algumas cidades, em algumas partes da capital, mas também não tá mil maravilhas. Não tá mil maravilhas. Não tá. Não tá mil maravilhas. O Rio é um inferno. É um inferno. Mas ainda. Mesmo assim, eu não tô falando que é ruim de se morar, não, porque São Paulo é bom de se morar, o Rio é bom de se morar. Aqui onde eu moro, nada aconteceu. A gente só foi afetado pelas consequências da violência. E eu moro rodeada de comunidades, eu moro na Zona Oeste do Rio. Se você viu o noticiário, nada aconteceu aqui na Zona Oeste. Depois que se separou a Zona Oeste com a Sudoeste, tudo acontece na Sudoeste e nada acontece na Zona Oeste. E então, assim, não é isso. Mas irmão, mas a mega operação. Você vê, como o pessoal lá da Rede da Maré, toda semana tem operação na Maré que os caras têm postado. Mano, eu vejo. Aqui tem uma comunidade que vira e mexe, eu tô ouvindo barulho de helicóptero. Que tem uma comunidade também que é um pouco tensa aqui do lado. Vira e mexe tem barulho de helicóptero. Eu imagino, é merda, é merda. Então, assim, eu não vejo uma política certa de segurança pública. Mano, a gente precisa cortar pela raiz. Entender a raiz do problema. Existe uma penca de pesquisadores de todos os campos políticos que debate segurança pública com eficiência, que tem possíveis caminhos para se combater o crime organizado. Para que o Brasil não vire um narco-estado. Porque lá em São Paulo, não sei aqui no Rio, talvez lá em São Paulo, mano, os caras estão na Faria Lima. Os caras estão nos postos de combustível. Aqui no Rio, eles estão criando outras fontes de rendas. Imóveis ilegais, padarias, comércios. Mas a solução é o quê? Invadir a favela. Matar pessoas. Atrapalhar o dia a dia dos trabalhadores, dos estudantes, das pessoas de bem. Porque você vai dizer que dentro desses mortos que aconteceu na Penha, colocando os 4 policiais que são vidas que deveriam ser evitadas se tivesse um plano correto de segurança, você acha que dentre os mortos, os tais 60 que está aumentando, que pode ser muito maior que os números oficiais, não tem pessoas inocentes? Não tem pessoas inocentes? Não tem pessoas... A gente não sabe a história de cada um deles. Assim, alguns ali pode ser o mais perigoso que for, mas tem gente ali tem gente ali que chegou ali porque não teve oportunidade, porque viraram as costas. O Estado virou as costas, a sociedade virou as costas, e quem abriu as portas foi o crime organizado. Basta ler o livro do NEM, Dono do Morro, basta ler o livro do NEM, explicando mais ou menos como ele chegou, aonde ele chegou no tráfico da Rocinha. Basta ler o livro do NEM, basta ler os outros livros que falam sobre a situação do tráfico de drogas, sobre a situação do crime organizado. Basta ler para você entender. Basta ler alguns livros que falem sobre o tema. Você acha que as pessoas que estão ali naquela comunidade querem ser traficantes, sabendo que pode morrer a qualquer momento, pode ser preso a qualquer momento? Enquanto isso, porque assim, o Estado pouco faz, mas aqui onde eu moro, nada acontece. Nada acontece. Aqui tem 3, 4 comunidades, nada acontece nessas comunidades. Não tem cultura, não tem esporte, não tem saneamento básico. Só tem paliativos para que os políticos locais sejam eleitos na próxima eleição.
Porque eu já vivi isso aqui na carne. Hoje tá bem mais calmo, tá bem mais calmo. Mas eu já vivi isso na carne. Eu já tive boca de fumo na porta da minha casa. Na porta da minha casa. Na porta da minha casa. Eu já passei por perrengue. Hoje, aqui onde eu moro, tá muito tranquilo e eu não tenho o que reclamar. Mas tem outros lugares que passam pela mesma situação. Porque não adianta. Matou 60, vão entrar mais 200. Depois, daqui a 20 anos, vai ter uma mega operação que vai acontecer a mesma tragédia. Porque eu tô falando de Vigário Geral, década de 90. Década de 90. Outras chacinas que devem ter acontecido em vários lugares no Brasil. Tem chacinas que aconteceram em Fortaleza anos atrás. Anos atrás. Você acha que a solução é matar? Você acha que o paliativo é matar? Pô, você vê aí nos Estados Unidos esse negócio de pena de morte que também não é solução. Você acha que pena de morte é solução? Você acha que pena de morte é solução? Porque não une todas as camadas? São pessoas sérias, não vagabundo de paliativo, não vagabundo com ideia de paliativo, porque esses vagabundos do PL, eles não fizeram porra nenhuma em questão de segurança pública. Foram eleitos falando de segurança pública e não fizeram porra nenhuma para lutar com a segurança pública. A esquerda, ela não consegue falar de segurança pública. Ela não consegue. Ela precisa, ela não consegue. E segurança pública não é coisa de direita à esquerda. Segurança pública é coisa de país, é coisa de nação. É coisa de nação. Agora, veja como. Olha a visão do mundo do que tá acontecendo do que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha a visão do mundo. Mano, uma coisa que podia ter sido evitado. Porra, minha tia, mano. Minha tia, ela foi visitar minha irmã, mano. No bairro do lado. Ela teve que voltar, mano. Ela teve que voltar porque tava no meio de batalha. No meio de batalha. Ela não tem nada a ver com isso. Quantas pessoas que foram trabalhar ontem ou foram fazer algumas coisas no centro, ou foram para os museus na Zona Sul, no centro, deixaram de ver. E quantas pessoas poderiam perder a vida por causa dessa idiotice, mano? Quantas vezes? Porque, mano, a Avenida Brasil tem Maré, tem Complexo de Israel, tem Penha Olaria, tem Vila Kennedy, mas a polícia... Não existe inteligência na polícia, não existe inteligência na polícia, não existe. Até quando a gente vai ter que se submeter a isso? Até quando vidas negras vão ser ceifadas? Até quando? Porque eu não vejo isso acontecer como aconteceu na Faria Lima. Eu não vejo acontecer como acontece se acontecer na Zona Sul. Porque, como eu já falei, meses atrás, mataram o inocente. E o cara foi inocentado como se fosse por legítima defesa. Legítima defesa. Invadiram uma comunidade onde estava tendo uma festa junina. Mataram um inocente e os assassinos foram inocentados. E o pior, alguns desses foram promovidos. Essa é a política do Cláudio Castro de direita, e com certeza, eu não vou mais a fundo, mas com certeza deve ser a política do Jerônimo na Bahia, do PT, do cara de Fortaleza, do Ceará, que também é PT. Então, assim, segurança pública, nem direita, nem esquerda, e nenhum político dessa camada aí debate de verdade segurança pública. Até quando a gente vai ter que aguentar essa situação? Até quando essa patacada, essa canalice de invadir comunidade? Eu nem tô parafraseando Brizola não, porque década de 80 é uma história, basta ler Carlos Amorim, os livros do Carlos Amorim, ou do Bruno Paz Manso. Não tô nem debatendo Brizola. Tô debatendo o século XXI, com todas as ferramentas, todas as tecnologias, tudo que a gente poderia investir em planejamento, em pesquisa e desenvolvimento, em inteligência. Mas continuamos invadindo comunidades, ceifando vidas, que às vezes pode ser vidas que realmente combate, mas vidas inocentes, atrapalhando vidas das pessoas, que só vai gerar consequências e mais consequências. Porque eu tô falando isso, vai demorar mais 10, 15 anos para acontecer uma tragédia no futuro. Por quê?
Eu tô falando de Vigário Geral. A primeira coisa que eu lembrei quando eu vendo as fotos hoje, eu lembrei de Vigário Geral. E Vigário Geral foi em 92. E entre 92 e 2025 já aconteceu muitas coisas parecidas. E a gente nunca consegue parar para debater e falar como evitar esse tipo de operação, esse tipo de planejamento para o combate ao crime organizado. Porque existem outras ferramentas. Agora, resta saber, será que esses políticos, os que estão interessados, realmente querem debater isso? Ou vão continuar com esse paliativo para gerar mais consequências e mais vidas se perdendo? Porque, mano, com certeza, nenhum engravatado vai morrer por causa disso. Mas quem morre são os inocentes. Ou pessoas que não tem nada a ver com isso, infelizmente.